do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz do coração, ter a paz do coração, viver sempre em comunhão e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. É verdade, não existe nada melhor do que sermos amigos de Deus, praticantes da verdade, instrumentos na mão do Senhor. Não há nada melhor do que isso. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, baixar as nossas frontes e mais uma vez irmos à presença de Deus através da oração. Senhor nosso Deus, é verdade, Pai, não há nada melhor do que estar no centro da Tua vontade, estarmos cumprindo a Tua vontade, sermos instrumentos em Tuas mãos, portadores da verdade, para esse mundo tão conturbado, perdido, sem rumo. Não há nada melhor, Deus, do que voltarmos à Tua casa e aqui, livremente, com toda a liberdade, adorar o Senhor. Não há nada melhor, meu Senhor, do que vivermos em confiança a Ti mesmo. Apesar das dificuldades, dos problemas, apesar de tudo isso, Senhor, continuarmos com os nossos olhos fitos no Senhor,
cheios de esperança, sabedores, Pai, que Tu cuidas de cada um de nós. Não há nada melhor, Deus, do que exercer, Senhor, a fé, pois a Tua palavra diz que o justo viverá exercitando a sua fé, Senhor. Não há nada melhor do que isso, de podermos, Senhor, abrir o coração, de podermos falar contigo, de podermos escutar a Tua voz, de podermos ser guiados pelo Teu Santo Espírito. Não há nada melhor, Deus, do que estarmos em Tua casa e juntos, como família do Senhor, podermos prestar culto a Ti, pois sabemos que somente Tu és Deus. E nos alegramos, Senhor, quando dizemos isso, pois essa verdade foi colocada no nosso coração por Ti mesmo. Ah, Pai amado, muito obrigado. Recebe o nosso culto, recebe o nosso louvor, que estejamos atentos, e certamente estaremos atentos, meu Deus, à Tua palavra. Ah, Deus, não há nada melhor do que vivermos quedados diante de Ti, confiantes, obedientes, esperando o Teu mover a nosso favor, pois isso é certo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lá no livro de Romanos, capítulo 11, os irmãos podem entrar, por favor. Livro de Romanos, capítulo 11, versículos de 33 a 36. Eu vou só esperar o pessoal entrar. Romanos capítulo 11, versículos 33 a 36 diz o seguinte: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para Ele são todas as coisas, a Ele a glória eternamente. Amém. Amém, meus irmãos. Os irmãos podem entrar. Vamos louvar ao Senhor. Eu vou convidar o grupo de louvor para nós louvarmos o Senhor através do hino congregacional número 32. Por favor. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda,
Tu és fiel, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, Tu dás que segurança. Cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do Teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Meus irmãos, vamos fazer uma leitura alternada da palavra de Deus, de forma responsiva. O livro de 2 Pedro, capítulo 3, todo o capítulo 3. Fazer de forma alternada, responsiva. A vinda do Senhor e o seu significado. 2 Pedro, capítulo 3. Assim diz a palavra de Deus. Amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Meus irmãos, muita calma, tá bom? Não tem pressa, ok? Versículo 3: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento.
visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Diante dessa verdade, meu Deus, meus irmãos, vamos ler todos juntos, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como do dia eterno. Amém. Os irmãos podem entrar, que estão lá fora. Vamos novamente em oração diante do nosso Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, mais uma vez, chegamos até a Ti através da oração, terminamos de ler um trecho da Tua palavra, da verdade, e mais uma vez Tu nos alerta sobre os finais dos tempos, sobre aquilo que antecederá, situações, momentos. E é verdade, Pai, nós temos já visto isso. Temos contemplado alguns acontecimentos, Senhor, que nos fazem lembrar daquilo que Tu dissestes através da Tua palavra. Estamos vivendo os últimos dias, Senhor. No meu entender, estamos vivendo os últimos dias. Uma coisa que sempre vem ao meu coração quando eu penso sobre isso é a unidade da Tua igreja. Que essa unidade só será alcançada, Senhor, se verdadeiramente nós praticarmos a mutualidade, a reciprocidade, a ajuda mútua, o companheirismo. Quando podermos verdadeiramente orar uns pelos outros de uma forma muito tranquila, podermos ouvir os irmãos, suas dificuldades, necessidades, até mesmo seus tropeços, meu Senhor, e que Ele encontre em nós nele, Senhor, compreensão, misericórdia, amor, entendimento, suporte. É dessa forma que eu entendo, Senhor, e certamente muitos de nós também assim entendem. A igreja passará esses dias, mas poderemos passar de uma forma muito diferente, se despertar em nós
o exercício da mutualidade. Nós buscaremos e seremos uma igreja mais unida, participativa, consoladora. Eu não tenho dúvida nenhuma disso, meu Senhor. E eu quero te agradecer, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por aquilo que tu fazes em cada um de nós, as transformações de vida, a ação do teu Espírito em nós, o entendimento. Deus, muito obrigado. Obrigado porque essas palavras, Senhor, elas nos fazem agir, elas nos fazem, meu Deus, sair da nossa maneira muito cômoda de viver, do nosso conforto, e assim nós nos colocarmos à tua disposição para sermos instrumentos, para estender um braço amigo, para ajudar aqueles que precisam, aqueles que necessitam, e também para sermos ajudados, Senhor. É certo, vivemos dias difíceis, Senhor, mas é certo também, Pai, que há esperança. É certo também, Senhor, que há certeza de salvação e eternidade para o teu povo. É certo também, Deus, que lá nós estaremos diante do Senhor, todos juntos, adorando aquele que é digno de toda adoração. Isso nos ajuda, nos estimula, nos alegra, nos impulsiona, nos enche de alegria, para continuarmos a nossa jornada aqui nesse mundo, como peregrinos que somos, Pai. Muito obrigado pelo alerta a cada um de nós. É preciso que nos movamos nesse sentido, para que o mundo enxergue e saiba que só há um caminho, e esse caminho é o caminho estabelecido por Deus, é o Senhor Jesus. Muito obrigado, Deus. Continua conosco, continua a falar aos nossos corações, porque estamos aqui nesse intuito, Pai, de também ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, pode entrar. Nós gostaríamos de conhecer os nossos visitantes. Se há algum visitante na nossa casa, por favor, eu gostaria que ficasse de pé, para que pudéssemos conhecê-los e cumprimentá-los. Algum visitante hoje à noite? Deus abençoe, minha irmã. Deus abençoe, varão. Por favor, que os irmãos possam cumprimentá-los e dizer o quanto são bem-vindos a esta casa. Muito bom. Vamos louvar o Senhor, meus irmãos, convidar o Ministério de Louvor. Meus irmãos, graça e paz. Convido você nesse momento a ficar em pé, para a gente dar continuidade ao culto. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não me render e te adorar. Tudo que há em mim eu te oferto, tudo que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei,
cantar mais uma vez o início. Perto quero estar, Senhor. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, eu sou apenas servo, teu amigo me tornei, te louvarei, te louvarei, não importam assim louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, somente a ti, somente a ti, somente a ti, Jesus, somente a ti, somente a ti, Jesus. Amém. A gente louva a Deus independente das circunstâncias, porque Ele tem sido bom com a gente, apesar de quem nós somos, Ele sempre continua sendo bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração. Adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom. Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração. te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei, te adorarei, aleluia, aleluia, te
Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Te adorar, te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti. Eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar e conhecer teu grande amor. Senhor, minha vida pertence a ti, pois é tua mão que me dá forças pra caminhar, vivendo os teus planos, andando em direção ao teu coração, Jesus. Te adorar, te buscar é o meu prazer. Como eu quero te conhecer, cada vez mais poder sentir teu amor em meu coração. Eu não poderia viver sem ti. Eu jamais teria razão em minha vida sem te encontrar, conhecer grande amor. Senhor, minha vida
Podem sentar, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo. Que a graça consoladora continue a inundar o nosso ser, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu queria chamar aqui à frente as crianças de 2 a 11 anos de idade. Nós estaremos orando com elas e por elas, e também por aqueles que foram escalados nesta noite para ministrar, para abençoar. Vamos orar, meus irmãos. Curva a sua cabeça. Você pode estar intercedendo por aqueles que estarão ministrando a palavra para essas crianças. Elas não estarão se deslocando para um anexo para entretenimento, que isso fique muito claro no coração dos pais. Elas estarão indo ali para ouvir a palavra, para compreender as Escrituras, em nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te agradecemos por todas as coisas, pelo Teu amor, pela Tua bondade, pelo Teu cuidado, e queremos, ó Deus, nesta hora, interceder por esses pequeninos que estarão ouvindo a Tua palavra, Senhor. Usa a cada tio, a cada tia como instrumentos dóceis em Tuas mãos, ó Pai, e que o Senhor possa falar e forjar o caráter dessas crianças, ó Pai. Que elas cresçam amando a Tua palavra, Senhor, amando as Escrituras, fazendo apologia da fé, vivendo e estabelecendo a Tua vontade através de suas vidas, ó Pai. Nós as abençoamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vão na bênção, queridos. Enquanto as crianças estão de saída para o culto, a continuidade desse culto, eu convido o John e a Radassa. Eles estarão adorando ao Senhor Deus e participando também da liturgia. Estarão cantando, irmãos, o capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Filipenses. E os irmãos sabem que nós estamos numa ministração sequencial, expositiva do livro de Filipenses. E nesta noite estaremos estudando uma parte do capítulo 2, mas nesta noite eles estarão também cantando a epístola, especificamente o capítulo 4 e parte desse capítulo 4 nesta hora. Você possa também adorar, que você possa exaltar o nome do Senhor Deus.
Jesus. Tudo que for verdadeiro, honesto e justo, tudo que há de mais bonito, puro e amável, se houver algum louvor, se houver virtude, seja isso a inspirar o nosso pensamento, para que não haja em nós temor diante do que há de vir. Antes de tudo, lembramos, diante de Deus nossas vidas estão, e assim não haja em nós temor diante do que há de vir. A paz que só Deus nos pode dar sempre há de nos guardar em Cristo Jesus. Deus seja louvado por todas as coisas. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Cubra a sua cabeça mais uma vez. Só Deus, louvamos o teu precioso nome, Senhor. Estamos guardados em ti, Senhor, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus. E nós descansamos no Senhor. Estamos firmados no Senhor. Tu és a nossa rocha, o nosso rochedo, o fundamento da nossa caminhada, Senhor. Como lemos nesta noite, que antes precisamos crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Que assim seja, Senhor. Que nesta noite, mais uma vez, através da Tua Palavra, possamos crescer, ó Deus. Traz, ó Deus, crescimento a cada pessoa aqui, Senhor. Fala conosco através da Palavra. Usa-me como instrumento em Tuas mãos, como boca do Senhor, para o louvor do Teu próprio nome. Aleluia. Amém, Senhor. Querido irmão, abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. A partir do verso 1, iremos ler até o versículo 11. Filipenses, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11, nos diz a palavra: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados ou profundos afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando a cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser
igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Irmão, continua com a sua Bíblia aberta nesse capítulo 2, esta parte que lemos e teremos como base para a nossa exposição, para a nossa ministração. Para quem está caminhando conosco, os irmãos sabem que nós estamos de forma sequencial expondo o livro aos Filipenses. Nós expomos o primeiro capítulo em um mês, tá certo? E fechamos esse primeiro capítulo. Iremos iniciar uma nova caminhada no capítulo 2. E eu tenho dito à igreja que a cada dia tenho me convencido, o Espírito tem testificado ao meu coração que a palavra tem que ser ministrada. A Bíblia, palavra por palavra, sem elucubrações humanas, sem ideias humanas, é a palavra que fala conosco. É o texto sagrado que forja o nosso caráter, é a palavra que está apta para nos ensinar, para sinalizar as nossas vidas a vontade do Pai. É a palavra que traz às nossas vidas novas projeções, novas perspectivas. É a palavra que sinaliza para a gente a sua vontade. E Paulo não fugiu disso. Paulo tinha como objetivo catequizar, ensinar, forjar através da palavra aquela igreja que estava atravessando momentos adversos. E os irmãos percebem desde o capítulo 1 que a essência da mensagem do apóstolo Paulo é justamente o Evangelho, o progresso do Evangelho. A solidificação de uma mensagem que trazia esperança àquele povo. E Paulo, desde o capítulo 1, ele se alegra muito pelo progresso do Evangelho, pela solidificação de uma mensagem que podia trazer transformação às vidas. E aqui nós queremos nesta noite dar continuidade, olhando de maneira muito pessoal, muito dedicada a esses 11 versículos que nós lemos, e Paulo inicia esse capítulo 2 mostrando-nos que os participantes do Evangelho, eles estão unidos pelo Evangelho. Nós precisamos ter em mente isso, irmãos. Eu queria introdutoriamente afirmar isso ao teu coração, que os participantes do Evangelho estão unidos pelo Evangelho. Não há nenhuma outra união, não há nenhum outro caminho que não seja o próprio Evangelho. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é a boa notícia de Cristo Jesus. Eles se juntam para promover uma mensagem, que é a mensagem do Evangelho. Eles se unem para o mesmo ideal, o mesmo propósito. Tudo que passar disso, queridos, não é Evangelho. Um só ideal, um só propósito, uma só mensagem. E fazendo isto, eles estão ratificando que são escolhidos de Deus. Em contrapartida, aqueles que lutam contra o Evangelho, que pregam um Evangelho estranho, um Evangelho que tem que ser anátema, eles são condenados pelo próprio Evangelho. É sobre isso que Paulo quer nos dizer aqui nesse capítulo 2. É que o Evangelho ele salva, mas o Evangelho também condena. O Evangelho traz esperança, mas também o Evangelho traz o julgamento perfeito e irreparável de um Deus que é justo, de um Deus que é amor, mas de um Deus que estabelece justiça para os povos. E Paulo, de maneira muito interessante, ele começa a construir aqui uma ideia que, para o meu coração, foi de extrema importância, meus irmãos. É que mesmo envolvidos no ambiente, numa ambiência de Evangelho, muitas vezes nós somos influenciados pelas nossas inclinações que são pecaminosas. Mesmo pregando o Evangelho, nós estamos aqui nesse tabernáculo que é inclinado a fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Nós somos obstinados a hábitos pecaminosos. E se você perceber, introdutoriamente, nesse capítulo 2, Paulo denuncia esses hábitos. Paulo vem de encontro a esses hábitos que são pecaminosos,
que maculam a santidade de Deus, que permanecem nas nossas vidas mesmo depois da nossa conversão. E várias circunstâncias podem provocar seu egoísmo remanescente para proteger muitas vezes os nossos interesses, em detrimento ao Evangelho, que traz palavra verdadeira, que traz a vontade de Deus para com as nossas vidas. Irmãos, vivemos dias difíceis, em que as pessoas pregam um quinto Evangelho, em que as pessoas apresentam uma mensagem que possa se adequar a uma sociedade que cada vez mais, de maneira muito prática, se afasta do genuíno Evangelho. Paulo denuncia isso. Há mais de 2000 anos, Paulo traz aqui uma mensagem que nos mostra, que revela-nos, que nós precisamos viver de maneira abnegada este Evangelho. E se você perceber, a construção desses versículos nos mostra que nós precisamos mortificar. E é sobre isso que eu queria pensar com os irmãos na exposição desses versículos. Mas antes eu queria citar aqui dois homens aqui que servem como referência para o meu coração. Vincent Cho, que é um teólogo reformado, e que para mim é um exemplo de um teólogo comprometido com a teologia bíblica. E ele fala o seguinte, irmãos, ele diz que a santificação bíblica, ela não vem somente pela oração ou por força de vontade, mas vem e cresce por lembrar e persuadir repetidamente que os crentes precisam obedecer aos preceitos de Deus e que os crentes precisam seguir o exemplo de Cristo Jesus. Amém, queridos? É muito mais do que ortodoxia, é ortopraxia. Ele fala que a santificação é muito mais do que orar. Há quem pense que a santificação é se trancar, como os monges eles faziam, se isolavam, ficavam em um momento ali de concentração, mas ausentes de uma realidade pela qual nós fomos chamados. Nós somos chamados por Deus para vivermos a realidade de sal e luz deste mundo. Ele fala aqui que nós devemos viver esta santificação olhando para o exemplo, para os preceitos de Cristo Jesus. Por sua vez, D.A. Carson, ele diz o seguinte, que somos chamados a não somente gozar os confortos do Evangelho, mas nós fomos chamados para transmitir o Evangelho para as pessoas. Às vezes nós estamos tão confortáveis ou confortados em um Evangelho que traz às nossas vidas comodidade, um Evangelho que traz às nossas vidas, e é fato isso, inconteste, que Deus nos salvou e jamais perderemos a nossa salvação, jamais, queridos, jamais. E aí permitam-me, ontem eu estava com os adolescentes aqui da igreja e eles me perguntaram, pastor, e aqui não é para debate, gente, só para que vocês possam ter a ideia, pastor, uma pessoa que se suicida vai para o céu ou vai para o inferno? Eu disse para vocês que os adolescentes, eles perguntaram muitas coisas ontem. É para o céu, pastor? Ou vai para o inferno? Eu respondi de pronto. Ele disse assim, queridos, eu defendo uma tese de que um suicida, ele não está convertido. Pastor, existe suicida convertido? Irmãos, qualquer outra dúvida nós tiraremos lá na glória com Jesus. Mas eu tenho uma teoria, queridos, uma vez selado por Cristo, o suicida, ele toma uma atitude em um ato de loucura, de insanidade, ele está fora de si. E como eu defendo a ideia de que o crente jamais deixará de gozar a eternidade ao lado de Jesus, eu entendo que um suicida, mesmo passando por um momento de insanidade, de loucura extrema, ele jamais perderá a bênção da salvação no seu coração, jamais. E aí, pastor, e quando o texto diz que os efeminados, os suicidas, os homicidas, eu entendo, queridos, que é a manifestação da graça sobre o coração dessas pessoas, o mentiroso. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, eu fiz aos adolescentes, quem não mente aqui? E perguntei mais, se Jesus voltar hoje, será que Jesus não volta exatamente depois de uma mentira sua?
esse mentiroso vai para o céu? Ou esse mentiroso vai para o inferno? O que vocês acham? Eu defendo que esse mentiroso está no céu. Não pela sua suficiência, nós não temos nenhum mérito. Você entende que o mérito é de Jesus, mas pelo perdão, pela suficiência, pelos méritos de Cristo, uma vez salvo, querido, selado pelo Espírito, é Deus que vai conservar esse depósito até aquele dia, em nome de Jesus. Você percebeu como nós nós fazemos distinções a respeito de pecados? Mas pastor, é alguém que mentiu e Jesus voltou, esse vai para o céu ou para o inferno? Se é salvo, ele vai para o céu, querido. Ele vai para o céu. E aí eu não quero levantar aqui um debate. Quem estiver com dúvidas sobre esse assunto, quiser me bombardear com perguntas, nós iremos continuar com os adolescentes. Acho que daqui a uns 15 dias, 20 dias, conversa com os adolescentes, venha para a igreja e você vai tirar e colocar os seus pensamentos. Está certo, queridos? Mas nós precisamos defender um evangelho que traz segurança, irmãos, que traz certeza à alma, que não é sazonal, que não é circunstancial, que não traz insegurança à alma, mas é um evangelho que cobra as nossas vidas, posturas, comportamentos. E é sobre isso que Paulo vai construir a sua argumentação, porque o capítulo 2, ele tem o seu início trazendo uma exortação. Olha, inicialmente ao versículo 1, queridos, e precisamos caminhar aqui na bênção. Versículo 1, olhem comigo: se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há, pois, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias. Percebam, irmãos, que o apelo à experiência é vinculado aqui a duas cláusulas: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entreados afetos de misericórdias. Noutras palavras, se ser cristão lhe trouxe encorajamento, se tem algum conforto, se você tem conforto na hora da solidão, da dor, ao sentir-se coberto pelo amor do próprio Deus, amado por outros crentes, se você tem comunhão, se você tem sentido de parceria, se surge através desta obra comum do Espírito na família de Deus, se há alguma nova experiência de ternura, de compaixão, então, igreja, eu chamo a sua atenção que Paulo aqui condiciona e nos leva a entendermos aqui, aquela igreja, nós também, que Deus estabelece uma relação primeiramente pessoal conosco, com as nossas vidas. Nós nos relacionamos com Deus de maneira pessoal. Aqui Paulo atrela aquela igreja à relação que eles estabeleceram com Deus. Em outras palavras, irmãos, Paulo quer dizer aqui àqueles irmãos e às nossas vidas: olha, vocês, os exorto em Cristo, vocês foram consolados com amor, vocês receberam a comunhão do Espírito, vocês receberam profundos afetos, misericórdia que se renova a cada manhã. Então, completem a alegria. A minha alegria, Paulo tinha a consciência clara e límpida que aquilo que Deus tinha manifestado ao seu coração deveria ser ministrado a outros. Nós podemos correlacionar, queridos, a grande comissão: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Às vezes nós somos receptores apenas do Evangelho. Nesta hora, muitas igrejas estão abarrotadas de pessoas que estão recepcionando a palavra. E pasmem, quantos que terminam o culto do domingo e de domingo a domingo o Evangelho ele é esquecido na vida, nos laços interpessoais, na conduta, no trato, na fala. Meus irmãos, o Evangelho precisa ser ministrado. Paulo exorta esta igreja. E aí, permitam-me, irmãos, nada adianta você estar aqui religiosamente, dominicalmente na igreja, se este Evangelho não tem produzido transformação no meio em que você está inserido. E olhem, presta atenção, Paulo diz àquela igreja: nós recebemos afetos profundos e entranhados, afetos de amor e de consolação e de misericórdia e de bondade de Deus constantemente. Transmitam. É o que Paulo vai dizer no verso 2, se você continuar comigo: completai a minha alegria,
de modo que penseis a mesma coisa. Era ideal de Paulo, era a vivência de Paulo, era a essência na caminhada de Paulo. Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Irmãos, em outras palavras, aqui no verso 2, Paulo pergunta se houve tempos na vida em que, como crentes, sentimos Deus de perto, estamos conscientes de seu amor, de modo tremendo, maravilhoso, quase indescritível, que nos constrange, que traz às nossas vidas recomeços e recomeços, e nós recebemos de Deus encorajamento maravilhoso, como benefício do fato de sermos cristãos. Deus nos abençoa, e Paulo aqui traz àquela igreja, de maneira muito prática, que eles precisavam estar unidos neste mesmo ideal, transmitindo, ministrando, abençoando a outros, assim como eles receberam. Eles precisariam, de maneira prática, viver em seus relacionamentos, unidos em um só amor, em um mesmo sentimento, em um mesmo ideal, pensando as mesmas coisas. Foi Paulo, irmãos, que escreveu, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 2 a 6. Eu vou te pedir para que você possa ir comigo a esse texto, que é de extrema importância, precisamos correlacionar ao que Paulo escreveu aqui nesse verso 2. Vai comigo, querido, a segunda epístola de Paulo, capítulo 1, aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 2. Olha o que Paulo vai dizer aqui: graças a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Note bem, querido, bendito seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda o que, irmãos? Consolação. Olha para o texto, é que Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para que o vosso conforto, qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Amém, querido irmão? Percebam, irmãos, que Paulo irá nos dizer aqui que o conforto que nos atinge e que vem sobre as nossas vidas deve, como ordem do Senhor Deus, deve ser ministrado a outros. Às vezes nós somos muito egoístas, e Paulo aqui quer exortar dizendo: então completem a minha carreira, a minha alegria. Ou seja, Paulo quer dizer aqui: irmãos, pensem a mesma coisa que eu penso, tenhais o mesmo amor, amor que move o meu coração, que fomenta a minha alma, sejam unidos de alma, tenham o mesmo sentimento. Que sentimento esse, pastor? Sentimento que fora adotado e sobretudo demonstrado a vocês. Eu cuido de vocês, eu estou preso. Lembrem-se, esta epístola foi escrita quando Paulo estava encarcerado, gente, e Paulo ministra àquela igreja dizendo: olha, eu estou cuidando de vocês, eu estou consolando vocês, eu estou dizendo a vocês que o evangelho está progredindo, mesmo preso, eu estou preocupado com vocês. Esta é a essência desses versículos 1 e 2, preguem, vocês foram abençoados, consolados, ministrem este consolo a tantos outros. Irmãos, nós precisamos entender que ao sairmos daqui no domingo à noite, nós temos uma missão, que é uma missão que tem que ser estabelecida fora dos portões da igreja, em nome de Jesus. Esta missão começa em casa, gente. Eu disse hoje na sala dos casais, ministrando a sala, que a nossa primeira igreja é em casa. E eu disse àqueles casais o seguinte: se eu não sou
um bom pastor na minha casa, eu jamais serei um bom pastor de maneira coletiva na igreja. Eu disse para os irmãos lá, quem sabe você está olhando, mas ele é que é o pastor. Nós defendemos como igreja reformada o sacerdócio universal. Você é o sacerdote do seu lar. Se você tem vida com Deus, se a carta viva, que você é uma carta viva, está sendo bem lida pelo teu cônjuge, pelos teus filhos, pelas pessoas que estão ali na ambiência do teu trabalho, tenha certeza que a palavra que sair da tua boca testificará o teu comportamento. Paulo diz, olha, vocês são consolados por Deus. Alguém diz assim muitas vezes, pastor, eu não sei o que falar, o que ministrar, como pregar, eu não sei montar homileticamente um sermão, não sei como ministrar a pessoa. Querido, abre a tua boca, conta o que Deus fez na tua vida, conta como Deus tem consolado a tua casa, conta como Deus tem edificado o teu lar, conta como Deus tem sido generoso para contigo, apesar da gente. Ministra aos corações, não se cale, pregue o evangelho, console aqueles que precisam de consolo. Paulo desperta a igreja. Paulo diz àqueles homens e aquelas mulheres, olha, com o mesmo consolo, com os mesmos afetos em que vocês foram atingidos e alcançados, ministrem a outros. O desafio para a gente nesta noite é sair daqui deste templo com a perspectiva de que nós precisamos pregar consolo àqueles que precisam de consolo, irmãos. Tem muitas pessoas lá fora se suicidando, deprimidas, ansiosas, perturbadas, angustiadas, aflitas, sem esperança. Onde está a mensagem de consolo, queridos? Na minha perspectiva, através de vários lábios que eu posso contemplar aqui nesta noite, em nome do Senhor. É a palavra de consolo, é a mensagem que transforma. Mas o texto continua, irmãos. É quando Paulo vai aqui dizer o seguinte: sabe o que atrapalha? Sabe o que vem na contramão? Sabe qual é o problema da gente? Paulo quer dizer, está aqui descrito nos versículos 3 e 4, olha para o texto. Paulo irá nos dizer o seguinte, olhem para o texto, versos 3 e 4. Eu quero fazer diferente, quero ler com vocês esses versos 3 e 4. Vamos ler juntos, versos 3 e 4, toda igreja. Nada façais considerando perceba, irmãos, que Paulo traz a lume aqui, aquela igreja, a experiência de uma igreja que foi fundamento para a caminhada desta igreja, que foi a igreja lá de Atos. Paulo faz aqui uma comparação, olha, a comunhão tem que ser estabelecida aqui, a vida de comunhão. Paulo diz àqueles irmãos o seguinte: nada façais por partidarismo, ou seja, por ambição egoísta, por vã presunção. Irmãos, não há como alcançar a verdadeira unidade sem que essas coisas possam ser mortificadas. Foi Paulo que disse, por exemplo, meus irmãos, em Efésios capítulo 4, versículos de 4 a 6, há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, a um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos, e glória a Deus por isso. Há um só Deus. A impressão que se tem muitas vezes é que nós estamos correndo nesta luta desenfreada, servindo a senhores diferentes. Há um só Deus, há um só Espírito, meus irmãos, há uma só fé, há um só batismo, que age no meio de todos, que está no meio de todos, está em nós e habita em nós, mas é sobre todos. Às vezes nós estamos procurando os nossos interesses, que são pecaminosos, que são tendenciosos, que estão maculando a santidade de Deus. Paulo exorta, e ele me exorta hoje à noite: não faça as coisas com partidarismo, com vanglória, com presunção, com ambição egoísta, às vezes pelo nosso egoísmo, que muitas vezes suplanta a ação do Espírito em nós, nós desvirtuamos a vontade de Deus no seio da igreja, irmãos.
Mas Paulo exorta aqueles irmãos dizendo: não façam isso, levem a cabo, em nome do Senhor, a experiência da comunhão. O que é que Paulo estimula nesses versos 3 e 4, irmãos? Paulo estimula aqui a autonegação em face ao egoísmo. Paulo aqui prescreve a humildade para superar o orgulho, a autonegação. Eu preciso mortificar a minha carne. Foi Paulo que escreveu em sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que nós precisamos mortificar a carne e o espírito, e precisamos vivificar Cristo em nós. Isso é um processo que nós chamamos de santificação, irmãos. Olha aqui para mim, querido, santificação é muito mais do que estar religiosamente nos templos, cantando algumas músicas, ouvindo um sermão e não aplicando ao coração. É muito mais do que isso. Vida com Deus é vida diária, todos os dias, é constantemente. E aqui, se formos realmente convertidos por Deus, irmãos, isto é, se recebemos os benefícios do Evangelho, Paulo diz aqui: estejam unidos em volta desta mensagem, não façam por partidarismo, por vanglória. E aqui, meus irmãos, é uma exortação muito dura para a gente. É como se Paulo estivesse dizendo àquela igreja: olha, acabem com essa vanglória, com essa pedância de vocês. Tenham o mesmo modo de pensar. Foi Jesus que disse que é melhor servir do que receber, dar. E às vezes nós somos tão egoístas. É verdade ou não é, queridos? Tão egoístas. Nós só queremos que as pessoas possam dar atenção a gente. Venha a nós. Vosso reino nunca, venha a nós. A igreja é essa coletividade, nós precisamos uns dos outros, e Paulo exorta aqui. Quem sabe alguém do teu lado, hoje à noite, quem sabe você está sofrendo, mas tem alguém do teu lado que está sofrendo mais do que você, que está aí do teu lado, está sentado no mesmo banco que você está sentado. Percebe como muitas vezes nós procuramos a nossa própria glória, os nossos próprios cuidados? Paulo exorta isso aqui. Paulo diz: olha, não pode ser assim. Não tenha em vista, verso 4, o que é propriamente seu. Acabem com isso. Mortifiquem essas coisas. Mas, irmãos, é interessante que Paulo usa aqui um fundamento para trazer essa mensagem. É interessante que Paulo, para instruir, para encorajar os filipenses à prática da autonegação, Paulo não traz aqui argumentos soltos. E aí eu chamo a sua atenção. Paulo atrela esse comportamento a um exemplo. E o exemplo para as nossas vidas, assim como foi para aquela igreja, é para a gente hoje. Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Amém, queridos? Nosso exemplo é Jesus. Imagina comigo, você está lendo uma carta e o autor diz assim: olha, vocês acabem com essa vanglória, acabem com essa vaidade, acabem com essa presunção, com esse orgulho, e olhem para aquele que é o fundamento do Evangelho. Olhem para Jesus. É quando Paulo começa a construir aqui, irmãos, esta passagem que para mim é uma das passagens mais belas da Escritura. A partir do verso 5 ao verso 8, Paulo fundamenta: olha, sejam humildes, porque o nosso mestre, o nosso rabi, ele foi humilde. Olhem para o que Paulo escreveu do verso 5 ao verso 8, acompanhem comigo, por gentileza. Depois de exortar, Paulo aponta o exemplo. Depois de advertir os irmãos, Paulo diz: olhem para Cristo. Olha o texto 5: tendo em vós, verso 5, mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Amém, meus irmãos? É interessante como Paulo aqui constrói o seu argumento em cima do exemplo de Cristo. Nesse processo em que o Senhor Jesus se faz carne, nos diz a palavra que ele se esvaziou e assumiu a forma de servo.
Para mim, esse verso 7, meus irmãos, é o versículo crucial desta cláusula aqui. É a base de tudo. O texto diz: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Eu não sei se é a sua versão hoje à noite que você usa aí, mas em algumas versões afirmam que ele se fez nada. Cuidado com essa versão, queridos. Jesus se fez nada. O texto majoritário diz que a si mesmo se esvaziou, que é mais literal ao original. A si mesmo se esvaziou, mas algumas pessoas têm falsamente inferido dessa expressão que Jesus tinha posto de lado alguns dos seus atributos divinos na sua encarnação. Isso não aconteceu, queridos. É o que a teologia chama de kenosis, ou teologia kenótica. A teologia kenosis, ou a teologia kenótica, diz que Deus abriu mão em sua encarnação de alguns atributos. Nós não defendemos isso como igreja reformada, irmãos. Jamais. Nós defendemos que Jesus foi 100% humano, mas ele foi 100% divino. Mas note bem, queridos, que aqui a postura de humildade, Deus de maneira preciosa, maravilhosa, mesmo sendo esse Deus imutável, que não muda, que mesmo depois de encarnado, foi Deus, não deixou de ser Deus. O que me chama a atenção e que é mensagem para a gente hoje à noite, é que o seu exemplo precisa reverberar nas nossas almas, que o seu exemplo de humildade, que o seu exemplo de conduta submissa a um propósito foi cumprido cabalmente, de maneira eficaz, e foi tão eficaz que hoje nós estamos reunidos em sua presença, porque o seu sangue foi aspergido sobre as nossas vidas. Aleluia, irmãos. Nós somos novas criaturas porque ele foi humildemente obediente até a morte, e morte de cruz. Eu quero te chamar a sua atenção nesta hora, querido, é que você precisa, eu preciso entender que, diferentemente dessa teoria absurda dos kenoses, arriscando até mesmo a base da fé, que eles afirmam ser uma fé cristã, essa teologia obscura e temerosa, nós entendemos que o Senhor Jesus esvaziou-se de si mesmo, para trazer às nossas vidas o exemplo de humildade, com o propósito de lembrar aos fiéis a humildade, a humilhação do Senhor, para admoestar, para encorajar a igreja, assim como Paulo usou este exemplo maravilhoso para encorajar os fiéis. Olha, Cristo, que é o nosso mestre, que é Deus, que é Senhor, ele se humilhou, ele se esvaziou, ele se fez homem, ele esteve entre nós, ele comeu da nossa comida, ele bebeu da nossa água, ele se fez homem, ele esteve com compaixão, ele sentiu a nossa dor, ele passou por momentos adversos, ele chorou quando soube da morte de Lázaro, ele passou por dificuldades as mais tremendas, mas ele passou por tudo isso para servir as nossas vidas enquanto igreja como exemplo. Olha aqui para mim, querido, se você está decepcionado com alguns exemplos das igrejas, eu te convido nesta noite a olhar para Jesus, o nosso exemplo maior, em nome do Senhor. Ele foi humilde. Eu já disse aos irmãos que eu tenho uma dificuldade desses ministérios, ministério do apóstolo tal, do pastor tal. Querido, nenhum homem é maior do que o evangelho, nenhum homem. Vocês entendem isso? Amém, queridos? Nenhum homem. Eu fico muito preocupado quando algumas pessoas falam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Eu sou de Cristo, eu sou de Jesus. Eu fico muito preocupado quando algumas pessoas falam: olha, se o Paulo, o Apolo não estiver aqui, estamos perdidos. Não, estamos perdidos se Jesus não estiver no barco, mas se Jesus vai no barco, tudo vai muito bem, glória a Deus. Paulo exorta essa igreja: olha para Jesus. Quem sabe você está decepcionado com religião, com igreja, com pessoas. Gente é gente. Sabe que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no outro homem. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os irmãos, é retórica. Você já se decepcionou com alguém na igreja? Misericórdia. Tinha que ser uma resma de 500, meus irmãos, para botar os nomes. É verdade ou não é, gente?
resma de 500. Eu não sei nem se tem resma de 1000 papéis. Eu não entendi não, mas vamos caminhar. Meus irmãos, eu nasci na igreja. Eu costumo dizer que os meus primeiros passos foi segurando os bancos da igreja. Nasci na igreja, literalmente. São 41 anos dentro da igreja. E quando eu recepciono alguns irmãos que chegam no meu gabinete dizendo: pastor, estou tão decepcionado com a igreja. Meu irmão, eu posso sentar aí também, porque eu estou tão decepcionado faz tempo. Eu comecei a decepção antes do irmão. Tenho 41 anos de igreja. 41 anos de igreja. Eu sou mais antigo que o irmão na decepção. O irmão podia sentar aqui no meio. Deixa eu falar com o irmão. Nós decepcionamos uns aos outros. E maldito é aquele que projeta sobre outro homem que é pecador e finito. E quantas pessoas que já abandonaram o rebanho porque ficaram decepcionadas. Paulo aqui exorta isso. Não façam aquilo que é de vocês mesmos, por vanglória, por vaidade. Isso tudo vem trazer ruínas à igreja, ao evangelho. Olhem para Cristo. Olhem para a humilhação de Cristo, olhem para a obediência de Cristo. Meus irmãos, me chama a atenção que lá no versículo 8, de maneira muito cirúrgica, Paulo irá dizer o seguinte: olha comigo, assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Obediência. Eu preciso entender que precisa trazer ao meu coração que Jesus viveu na terra em obediência, como filho. Interessante que mesmo carregando os atributos, ele sempre foi onipresente, onisciente, nunca deixou de ser. Nunca deixou de ter os seus atributos. Mas me chama a atenção, irmãos, é que esse ato de esvaziar-se estava nesse ato de tomar uma natureza humana. Ele toma essa natureza humana. Dizer que Jesus esvaziou-se de si mesmo é, portanto, somente uma metáfora aqui no texto, para ensinar, para catequizar as nossas vidas. A metáfora aqui, só ele tomou a forma humana, se fez homem. Eu preciso entender, irmãos, isso é que Jesus não deixou de ser Deus. Toma essa forma, mas ele jamais deixa de ser Deus. Ele não pecou, ele foi à cruz sem dolo algum, ele foi à cruz sem pecado algum, ele viveu as nossas agruras, mas ele não experimentou o pecado. Mas mesmo sendo Deus, igreja, em Filipos, ele de maneira obediente, como servo humilde, ele obedeceu até a cruz. Glória a Deus por isso. Quero que você saia daqui hoje à noite dizendo: olha, eu preciso ser humilde e obediente como Cristo foi humilde e obediente até a morte de cruz, em nome de Jesus. Mas o texto caminha, irmãos, e é interessante que todas as vezes que eu caminho para o final desse bloco aqui, desses versículos, me faz lembrar de um texto maravilhoso, escrito por Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 9. Vai comigo rapidamente, serve como um link para o que eu vou dizer em sequência. 2 Coríntios 8, versículo 9. Olha o que diz o texto: nos diz a palavra, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o texto, irmãos: que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornais ricos também. Você pode dizer amém por essa palavra? Irmãos, que texto maravilhoso, que texto rico. Deus, sendo rico, se fez pobre por amor. Isso é uma exortação maravilhosa. Isso é uma palavra que vem como luva, que cai como luva aqui, a esse contexto que Paulo diz assim: olhe para Jesus. E nessa perspectiva de um Deus poderoso, Senhor de todas as coisas, que tabernaculou
que se fez homem, que habitou entre nós, que Paulo faz um fechamento que é maravilhoso, que é dos versículos 9 a 11. Eu quero te convidar a ler comigo para a gente concluir esta mensagem nesta noite. Vamos ler juntos do verso 9 ao verso 11, de maneira conclusiva. Paulo diz àquela igreja, Paulo ministra as nossas vidas, exortando a nossa ambição egoísta, a nossa vã presunção. Paulo nos diz, guarda essa palavra no teu coração também de forma conclusiva. Todos juntos, verso 9. Pelo que também Deus o exaltou e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória. Amém, Senhor. Glória a Deus. Algumas verdades pulam aos meus olhos, meus irmãos. Por causa do sacrifício e da submissão voluntária de Cristo, Deus o exaltou ao mais alto lugar para que todos tenham que adorá-lo. É interessante que o texto vai dizer, pelo que também Deus o exaltou. Aqui a ação soberana de Deus, meus irmãos, é Deus, é Deus. Às vezes eu encontro crentes querendo barganhar com Deus. Deus, é a oração às vezes de Asaf, né? Por que os ímpios prosperam? Eu sou crente, eu sou fiel, eu venho à igreja todo domingo, eu devolvo o dízimo, eu sou bom. Quem é bom? Eu sou piedoso, eu leio a Bíblia, eu oro, eu evangelizo, e as coisas acontecem com a minha vida. Presta atenção, querido, quem determina todas as coisas é o Senhor. Foi Deus que agiu aqui soberanamente, foi Deus que estabeleceu todas as coisas, foi Deus que o exaltou ao mais alto lugar. E é interessante, meus irmãos, nós precisamos entender aqui, que aqui é um aspecto escatológico, apontando para o último dia, em que todo joelho irá se prostrar diante do Senhor. Isso inclui todos os falsos deuses, os falsos profetas, nas religiões não cristãs, todos eles, todos aqueles que se intitularam deuses, vão se prostrar diante do Senhor. Todo joelho irá se prostrar diante daquele que é Senhor de todas as coisas, em nome de Jesus. Nós podemos também, queridos, correlacionar os versos 10 e 11, o que está escrito em Romanos 14, versículo 11. Vai comigo rapidamente, querido. Romanos 14, versículo 11. Nos diz a palavra, se você quiser acompanhar, vai para o texto. Romanos 14, verso 11. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Salomão irá dizer em Provérbios que o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios. Tudo acontece debaixo do crivo de Deus, da vontade de Deus, do querer do Senhor. Então não adianta tentar ajudar Deus, não adianta tentar estabelecer, não adianta estar decretando coisa nenhuma, não adianta estar proferindo palavras proféticas, de decretos proféticos. Não, queridos, Deus é Senhor, nós somos servos, e Ele está no controle de todas as coisas, em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Eu creio. Foi Deus que exaltou, foi Deus que de maneira soberana fez, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade. Aqui nós defendemos, meus irmãos, que todas as coisas e todas as obras do Senhor são realizadas para a sua glória, e aqui a sua glória é estabelecida. É Paulo que irá nos dizer, porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Não existe nada fora do Senhor, nada. Nada pode acontecer fora do Senhor. Declarar o contrário seria negar a sua autossuficiência, irmãos. Nada acontece fora do Senhor. E aqui esse texto fecho de maneira magistral,
maravilhosa, poderosa, ou seja, é o Senhor a glória, é o Senhor o louvor, para que todos confessem que Cristo é o Senhor. Deus é soberano sobre todas as coisas. E aí, irmãos, para a gente concluir, eu queria enfatizar para vocês algo, é que nós vivemos numa época de muita infidelidade, de muito ateísmo prático, que as pessoas estão aí de maneira muito prática, trazendo o oposto daquilo que é teísmo, daquilo que é essencial, daquilo que é caro para a gente. Deus é Senhor de todas as coisas, Deus é o centro de todas as coisas, Deus está no controle de todas as coisas, e muitas vezes nós colocamos tantas outras coisas à frente, como primazia, como prioridade. Paulo quer nos dizer nesta noite, eu quero que você saia daqui entendendo isso, que diferentemente dos ateístas práticos, dos ateus, diferentemente de uma infidelidade que está campeando as igrejas, de um relacionamento com Deus extremamente barganha, Deus, eu faço isso e o Senhor me dá isso, Deus, eu te dou tudo para receber em dobro, Deus, está aqui a minha vida porque eu quero receber. Não, queridos, Paulo irá nos ensinar que o exemplo de Cristo desconstrói esse evangelho de barganha. O evangelho de Cristo é o evangelho que nos prega a verdade, que precisamos negar a nós mesmos, precisamos tomar a nossa cruz e precisamos seguir a Cristo como exemplo maior da nossa conduta cristã, em nome de Jesus. Olha para Jesus, querido, e tenha certeza que a glória, quem sabe do momento adverso que você está passando, a glória será tributada ao Senhor. Todas as coisas irão convergir para a glória de Deus. Pastor, e se não for aqui na terra? E se eu padecer, e se eu morrer? Queridos, um dia, todo joelho irá se prostrar diante do Senhor. A Ele a honra e a glória pelos séculos dos séculos. E a igreja diz, amém. Quero te convidar a se colocar em pé, querido irmão, em nome do Senhor. Quero convidar o grupo de louvor. E a minha oração, irmãos, é que esta palavra possa encontrar morada na tua alma, nesta noite, na minha alma. Que esta palavra mude a nossa conduta e o nosso comportamento enquanto cristãos, em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e assim mesmo se humilhou, e como filho até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome, no céu e na terra e debaixo da terra. Ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus,
nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Mais uma vez de início, abriu mão da sua glória. Abriu mão da sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou. Como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, Jesus, Jesus. Sobre todo nome, o nome sobre todo nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Que Deus maravilhoso, um Deus que de maneira misericordiosa resolveu se fazer homem e habitar entre nós. Cada dia o Senhor Deus, Ele de maneira maravilhosa nos surpreende, meus irmãos. Deus é maravilhoso. E eu não sei se os irmãos têm a noção daquilo que foi dito hoje à noite. Ele se esvaziou. E é claro que Paulo usa essa ideia da linguagem metafórica, porque Deus jamais deixou de ser Deus. Jamais, jamais. Ele continuava sendo Deus, continua sendo Deus. Mas Ele humildemente toma essa forma de homem, porque de maneira obediente Ele vai até a cruz para morrer no meu e no seu lugar. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é misericórdia, Ele é amor. E a minha oração nesta noite é que Deus possa constranger o nosso coração, a nossa alma,
para que eu possa realizar tudo para o Senhor, em nome de Jesus. Tudo que você faça, faça para o Senhor, querido. Quando a gente faz para o Senhor, a gente faz com zelo, com dedicação, com amor. É claro, fazendo para o Senhor, nós abençoaremos tantos outros. Deixa de lado a vanglória, a presunção, o partidarismo. Isso não traz amor, isso não agrega, isso não traz mutualidade. Mas que o Senhor possa forjar o nosso caráter através do exemplo de Cristo Jesus nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus, muito obrigado por Tua palavra. Tua palavra que foi ministrada sem arranjos aqui, Senhor. A Tua palavra que foi exposta, Senhor. A Tua palavra que é poderosa para moldar as nossas vidas, ó Pai. A minha oração nesta noite, Senhor, é que o Teu Santo Espírito possa testificar a Tua palavra sobre as nossas vidas, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, que esta palavra possa ser colocada em prática agora, neste exato momento, Senhor. Ao sairmos do templo, que possamos consolar aqueles que precisam de consolo, sem olhar a quem, sem olhar a cor, a raça, o intelecto, a condição socioeconômica, mas da mesma forma que o Senhor tem nos consolado, que possamos consolar a outros, em nome de Jesus, com humildade, Senhor, mortificando o nosso eu, a nossa vaidade, a nossa presunção, o nosso orgulho, que só atrapalha, Senhor, que só nos afasta de Ti, Senhor, que não aponta para a cruz, que não revela a compaixão de Cristo, Senhor. Enche-nos, ó Deus, do Teu amor, da Tua compaixão, Senhor, e mortifica o nosso eu nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai, e que este rebanho possa vivenciar de maneira prática o amor e a comunhão que foram estabelecidos pelo próprio Deus, na pessoa de Cristo Jesus. Louvado e exaltado seja o Teu nome, ó Pai. Abençoa, Deus, as famílias aqui representadas, a cada irmão que saiu de casa, quem sabe com vários questionamentos, quem sabe com várias inquietudes na alma. A minha oração é que o Senhor possa trazer paz a esta alma, Senhor, reorganizar esta alma, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Nos abençoa, Senhor, guia-nos segundo os Teus preceitos. Oramos e já Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar, irmãos, só mais um instante. Queridos, nós queremos aqui pedir orações à igreja. Há dois pedidos, para falar a verdade, pedidos para a gente são pedidos importantes demais. O primeiro deles é agradecer a Deus pela pronta recuperação do irmão Walter, o pai da Sara. A igreja orou, ele estava na UTI, e eu compartilhei com a Sara que ele está muito fraco. Eu compartilhei quarta-feira aqui. Sara, olha, o irmão Walter está muito fraco. A condição clínica dele é muito séria. E nós ficamos sabendo que ele saiu da UTI e teve alta da UTI. Deus é Senhor de todas as coisas, meus irmãos. Deus está no controle. Louvamos a Deus pela pronta recuperação. Deus está cuidando. É claro que precisa de muito cuidado, de muita atenção, mas Deus é Senhor, Deus está no controle, todas as coisas acontecem para a glória do Senhor, amém. Oramos também por consolo, irmãos. O pai da Zeni, o irmão Antônio Enoque, homem de Deus, foi chamado pelo Senhor, acho que nesta madrugada, não foi, Eveline? Nesta madrugada, que é avô da Eveline, que é pai da Zeni, esposa do pastor Robson, e o irmão Enoque, neste exato momento, já está desfrutando da presença maravilhosa do Senhor, que Paulo irá nos dizer, é incomparavelmente melhor. Que Deus possa abençoar a família, consolar a família. O irmão Antônio sempre foi um exemplo para a família, um homem de Deus, e a nossa oração é que Deus possa estar consolando os netos, os filhos. Deus possa estar consolando esta família
em nome do Senhor. E entendemos que os nossos dias, segundo Davi, Salmo 139, eles são contados, eles são determinados pelo próprio Deus. A Ele a honra, a Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, como temos feito aqui rapidamente, eu queria lembrá-los acerca da nossa dinâmica. E nessa dinâmica está inserido também nosso culto quarta-feira, que nós oramos uns pelos outros. E aí, querido, ora, coloca a família Enoque Cruz aí diante do Senhor, peça consolo a Deus, e coloque os enfermos diante do Senhor Deus, mas eu te convido também não apenas a orar particularmente, é tão bom esse culto público. O culto da quarta-feira é um culto de doutrina, mas é também um tempo de oração, em que nós podemos compartilhar uns com os outros, que nós podemos orar uns com os outros. Então o convite está estendido aqui. Próxima quarta-feira nós estamos tratando sobre como vencer a depressão. Nós estamos tratando sobre depressão e próxima quarta estaremos dando continuidade a este assunto. Tem sido assim um tempo muito bom, e se você deseja, quem sabe, trazer alguém que precisa ouvir essa palavra, esse estudo, e na quarta você pode falar, você pode se colocar, você pode discordar, aqui na bênção, irmãos, pode fazer perguntas sem problemas. Aqui é um tempo que nós temos aqui de crescimento, então você pode. Aqui é um culto que, diferentemente do culto domingo à noite, na quarta, alguém tem uma pergunta, a gente vai com o microfone, a pessoa faz a pergunta, a pessoa contribui, a pessoa participa. Então é um culto muito mais participativo. Então, se você deseja estar conosco, próxima quarta, às 20 horas, nós estaremos juntos. Sábado, nós teremos aqui um trabalho com as mulheres, aqui, mulheres virtuosas, acontecerá na casa da irmã Silene, que é um culto no lar, o culto nos lares, com as virtuosas, próximo sábado, lá no condomínio Verte. Então, irmãos ou irmãs, participem, convidem. Eu entendo que esse momento é um momento também evangelístico, então convidem outras mulheres, principalmente aquelas que não conhecem ao Senhor, para que possam participar, para que possam crescer nesse processo que é tão abençoado, que é tão maravilhoso. E aí, de pronto, nós já convidamos e convocamos as irmãs para o terceiro acampamento das mulheres, com o tema, um chamado a santidade. Vai ser um tempo de crescimento, e eu creio, como foram os outros dois, será um acampamento muito proveitoso. E irmã, não fique de fora, participe em nome do Senhor, vagas limitadas, e eu tenho certeza que você, sem sombra de dúvidas, voltará abençoada, edificada, e a palavra será ministrada com fidelidade em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos continuar orando, irmãos, pelo bairro do Pinheiro e adjacências, né? Mutange e Bebedouro. Há um compromisso da nossa igreja em oração. Orar. Precisamos colocar diante de Deus a situação desses bairros, meus irmãos. O caso é sério, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém. Deus está no controle de todas as coisas, em nome do Senhor. Há também aqui um lembrete, irmãos, é que o estacionamento está cheio, então, paciência, na bênção, sem arrogância, na paz. Então, se o seu carro está preso, fica na bênção, tranquilidade, mas também, querido, se você estiver prendendo um carro, na paz de Cristo, vá ao estacionamento e permita que o seu irmão possa voltar para o seu lar, na graça do Senhor Deus. Há também um pedido de oração aqui, por Marcos e Roberta, completaram 28 anos de casados. Louvado seja o nome do Senhor, pelos 28 anos de casamento do casal Marcos e Roberta. Vamos orar por eles, para a gente fechar o culto esta noite. Queria convidá-los a vir aqui à frente, quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nesta oração estarei também orando pela família Enoque, pela família Simões, agradecendo, e fechando o nosso culto, estaremos agradecendo pelo enlace matrimonial desses servos de Deus. E meus irmãos, como é bom orar por casamentos. Vivemos numa sociedade que não valoriza, pelo contrário, que fomenta a desconstrução da família. E hoje nós estamos agradecendo a Deus pelos 28 anos de vida conjugal
deste casal. A nossa oração é que Deus possa sustentar esta caminhada, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta noite, por esse domingo tão abençoado, dia do Senhor. Nós te louvamos por tua presença em nós. Nós te louvamos, ó Deus, por tua presença neste ajuntamento. O Senhor se faz presente, o Senhor esteve falando conosco através da palavra. E nesta hora, Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai. Queremos te agradecer pela vida conjugal dos teus filhos, pelos 28 anos de vida conjugal. O nosso desejo, a nossa oração sincera, Pai, é que o Senhor continue confirmando as obras de vossas mãos, que o Senhor continue sendo o centro deste casamento, que o Senhor continue abençoando esta família, que o Senhor continue edificando este lar para a glória do teu próprio nome, Senhor. Nós queremos também te agradecer pela recuperação do irmão Walter. Muito obrigado, Senhor. O Senhor é um Deus que surpreende as nossas vidas, clinicamente, humanamente falando. Nós fizemos ali de pronto um diagnóstico humano, finito, falho, sem nenhuma perícia, mas Deus, é o Senhor que está no controle, é o Senhor que tem o controle e o domínio de todas as coisas, ó Pai. Muito obrigado pela recuperação do irmão Walter, assim como nós também te oramos por consolo, que o Senhor visite a família da irmã Zeni, das meninas, dos netos, que a família Enoque possa ser alcançada por tua graça consoladora, Senhor. Que o Senhor possa visitar esta família com um bálsamo que vem do alto, em nome de Jesus. Assim como também oramos por aqueles que passam por dificuldades, pelos enfermos, pelos aflitos, ó Deus, que o Senhor possa visitá-los com este bálsamo, derramando sobre essas vidas a tua paz, a paz que excede a todo entendimento. Oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe vocês, queridos. Valeu, querida. Recebam a bênção, meus irmãos, e depois da bênção, o irmão senta, o irmão agradece pelo culto e sai debaixo da graça do Senhor, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a comunhão, que as consolações, que o poder do Espírito Santo recaiam sobre todos nós, ó Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Amém. Que o Senhor te abençoe, querido.